Cientistas descobrem como prever o futuro. Para isso, você precisa conhecer muito bem o passado. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícia Científica de hoje. Vocês devem ter visto no noticiário que países como a Alemanha e a Nova Zelândia estão relaxando o seu isolamento social. Esse relaxamento no isolamento por parte desses países está dando a falsa impressão, aqui no Brasil, de que a gente tá para sair do nosso isolamento também. Essa impressão é falsa por duas razões muito específicas. A primeira razão é o que a gente tem batido na tecla desde o começo desse momento que a gente está passando, que é a questão de quanto antes a gente se isolasse, quanto mais isolados a gente ficasse, mais cedo a gente sairia desse período de quarentena. E foi exatamente o que esses dois países fizeram, tanto por uma posição política muito rígida por parte dos governantes, quanto pela educação do próprio povo que entendeu a importância de ficar em casa. Esse período de 2 ou 3 meses que essas populações ficaram muito isoladas, resultaram num achatamento da curva que permitiu que o sistema de saúde não fosse sobrecarregado para que eles conseguissem e continuem conseguindo tratar as pessoas que ficam doentes de Covid. Além disso, uma outra característica muito importante desses dois países e de todos os outros que estão tendo sucesso no controle da pandemia e, consequentemente, no final do isolamento e na retomada das atividades econômicas, é uma quantidade ridiculamente grande de testes para que qualquer novo caso seja descoberto muito cedo e essa pessoa seja prontamente isolada, diminuindo a chance da gente ter uma segunda onda de contaminação. No Brasil, a gente começou cedo o nosso processo de isolamento, mas a gente começou a afrouxar essas regras muito antes do que nós devíamos. Além disso, nós testamos uma quantidade ridiculamente pequena de pessoas. Isso faz com que as nossas chances de combater essa pandemia diminuam e com que o nosso tempo de isolamento aumente. Em uma situação como essa, você tem duas alternativas. Ou você para porque você quer e quando você quer e volta mais cedo, ou você para porque a doença vai te fazer parar. E a gente está arrumando para esse momento em que a doença, em que o número de infectados, em que o nosso sistema de saúde vai ficar sobrecarregado, em que a gente vai ter que parar porque a doença vai nos parar. Então o recado aqui do Babalogia, baseado em evidências científicas, tanto do passado quanto de coisas que estão acontecendo agora, é pra gente sair desse momento difícil que a gente está passando. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Faça a sua parte. Eu sei que não tá fácil, eu sei que economicamente não tá fácil, mas ficar em casa, se possível, é a melhor coisa que a gente pode fazer. O vídeo de hoje é sobre previsão de futuro e sobre a nossa capacidade de prever o futuro. E se você tá achando essa temática um pouco interessante, você é capaz de prever o futuro também. É só você imaginar situações que são padronizadas na sua vida. Por exemplo, toda segunda-feira, nesse momento de isolamento social, eu acordo às 9 horas da manhã, tomo um café da manhã, tomo um café e como alguma coisinha, depois eu vou pra minha sala de estudo e de trabalho, sento lá e fico 1 hora vendo o quê? Besteira na internet, que é isso que a gente faz no primeiro momento que nós estamos trabalhando. Depois dessa primeira hora, eu vou revisar esse texto que eu vou gravar para vocês. Assim que esse texto estiver revisado, que todas as informações estiverem corretamente preparadas e em ordem, eu faço uma pausa para almoçar. Almoço, geralmente eu ajudo a Camila a fazer o almoço, nós fazemos o almoço juntos. Passo um período da tarde em que eu faço uma última revisão e trabalho com outros projetos e faço essa gravação, que demora de 20 a 40 minutos para ser feita. Depois que essa gravação acaba, eu vou pegar e vou decupar esse vídeo no meu computador e começo a fazer o processo de edição. Os cortes básicos sou eu que faço, assim que eu terminar eu mando pro meu editor para que esse vídeo saia na quarta-feira. Lá para 6 horas da tarde eu tomo banho, porque 7 horas eu tenho aula. Eu dou aula online das 7 às 9h40 todas as segundas-feiras. Terminado isso, eu dou mais uma revisada nas coisas, converso com o meu editor para ver se tá tudo certo e eu vou assistir um Netflix com a minha esposa, já que eu mereço esse momento de descanso. Eu acredito piamente que a minha próxima segunda-feira vai ser desse jeito. E como eu sei que a minha próxima segunda-feira vai ser desse jeito? Porque faz 10 semanas que eu tô em casa e nessas 10 semanas, todas as minhas segundas-feiras foram muito parecidas. Acordei às 9, vi besteira na internet, revisei roteiro, gravei roteiro, fiz a pré-edição, mandei pro meu editor e fui dar aula. A hora que a gente começa a olhar para os nossos dados do passado e começa a perceber padrões nesses dados do passado, a gente consegue separar esses padrões como algo que se repetem e partir do princípio que provavelmente isso vai se repetir nos dias seguintes. Os nossos modelos de previsão de futuro funcionam exatamente desse jeito. Quando alguém está fazendo uma previsão do tempo, o que ele está fazendo é olhar para dados do passado, encontrar padrões nesse dado do passado e tentar replicar isso para o futuro. Então eu meço dados de luminosidade, de temperatura, de umidade, de velocidade do vento, de temperatura do mar, de temperatura dos rios, cobertura vegetal,
junto todos esses dados num modelo matemático e procuro esses padrões. Então sempre que tiver com essa condição, chove. Ou em 80% dos casos que tiver com essa condição, chove. Quando a gente vê a previsão do tempo, quando você entra lá no Clima Tempo, ou quando você assiste a previsão do tempo no jornal, o que aquela pessoa está passando para você é uma previsão do que vai acontecer baseado em dados do passado. Quanto mais informações eu tiver do passado e quanto mais precisas essas informações forem, mais preciso vai ser o meu modelo de previsão. E aqui a gente entra num conceito muito importante. É que os modelos, eles te dão uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Então eu vou pegar 1000 dias do passado, 10.000 dias do passado, e vou dizer o seguinte para você, que em 80% dos casos que eu tinha tal condição climática, choveu. Isso quer dizer que no dia seguinte, se esses parâmetros se repetirem, eu tenho 80% de chance de chover. Uma outra coisa fundamental dessa ideia de previsão de futuro é que é impossível eu medir todos os fatores. O que eu faço é uma escolha dos fatores que são mais importantes. Por isso que eu não consigo prever com 100%. Isso quer dizer o quê? Que esses modelos de previsão de futuro, eles geralmente são uma simplificação da realidade. Eu estou trabalhando com algo que é mais simples do que o real. Eu não consigo medir todos os parâmetros e mesmo se eu conseguisse, o meu modelo ia ficar tão complexo e tão sujo que eu não ia conseguir dizer o que está mandando naquele resultado. Então eu escolho os parâmetros que são mais importantes. Umidade do ar é importante para a chuva? Provavelmente. Temperatura é importante para a chuva? Provavelmente. Cobertura vegetal é importante para a chuva? Provavelmente. Eu pintar minhas unhas de vermelho para gravar esse vídeo é importante para a chuva? Não. Pelo menos não tão importante quanto a umidade do ar. Ah, pode ser que eu altere as probabilidades de chuva pela minha unha estar vermelha? Pode ser. Em 0,00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 0
simplificações daquilo que a gente está vendo na realidade. Entender isso é muito importante para os nossos próximos passos, em que eu vou explicar para vocês um modelo de previsão de futuro produzido pela ecologia para a gente entender como que populações funcionam. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um biólogo formado na Unesp em Rio Claro, fiz mestrado em ecologia na Unicamp e sou um orgulhoso abandonador do doutorado da ecologia da Unicamp. Eu descobri durante o doutorado que eu não era um bom pesquisador, pelo menos não o que eu acreditava que deveria ser um bom pesquisador. E principalmente que ser um pesquisador não era algo que me trazia prazer ao fazer. Mas ser professor era algo que eu gostava demais. Então eu fiz uma opção de carreira. Eu optei por ser professor. Mas estudei muita ecologia no processo. Para fazer um bom modelo, você precisa entender algumas coisas básicas. A primeira é o que eu disse anteriormente. É que modelos sempre vão ser simplificações daquilo que a gente está vendo na realidade. Segunda coisa que a gente precisa fazer é estabelecer boas premissas. É estabelecer bons parâmetros previamente antes de desenvolver o seu modelo. O exemplo que eu vou dar é um exemplo de modelo de crescimento populacional. E uma das premissas é definir o que é uma população. Então eu vou fazer uma definição de população aqui pra gente. População é um conjunto de indivíduos de uma espécie que vive em uma área pré-determinada. Então se eu pegar uma ilha e contar e medir todos os tucanos dessa ilha, eu vou estar medindo e contando todos os indivíduos daquela população. Então a premissa para o nosso modelo funcionar é essa definição de população. Então população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo lugar. O terceiro parâmetro que eu preciso para construir um modelo sólido são dados do passado. Porque são desses dados do passado que eu vou achar os padrões que vão guiar a construção do meu modelo. Falando de estudos de populações, eu consigo dividir o estudo de populações, nesse caso, em dois conjuntos. Eu tenho um conjunto de informações que eu chamo de estrutura de populações. É uma foto polaroid do que aquela população é naquele momento do tempo. Então eu vou até a minha área de estudo, eu vou até a minha ilha trabalhar com os meus tucanos, eu vou lá e levanto informações daquele dia, naquele horário, com aqueles bichos que eu encontrar. É como se eu tirasse uma foto polaroid daquele momento. A partir do momento em que eu sair daquela área, aquela foto polaroid ela está congelada no tempo. Se eu quiser saber como essa população está variando, o que eu preciso fazer é procurar outras fotos polaroids ou voltar àquela área e tirar outras fotos polaroids. Em trabalhos com aves, por exemplo, o que a gente pode fazer é coletar esses animais e colocar anéis com marcações nos pés deles para acompanhar o desenvolvimento desses bichos. Em trabalhos com plantas, a gente pode colocar plaquinhas nas
plantas. Em trabalhos como roedores, nós podemos colocar brincos numerados nos roedores para conseguir controlar o tamanho dessa população e saber quem é quem dentro dessa população. É só a partir de dezenas ou centenas de trabalhos com estruturas de população que eu consigo fazer a segunda parte, que é o meu trabalho de dinâmica de população, que é entender como a minha população variou ao longo do tempo e, principalmente, a partir dessa variação, criar modelos que me permitam prever o que está acontecendo com essa população e o que vai acontecer com ela no futuro. Então, se eu pegar um trabalho de estrutura de população de tucanos, por exemplo, hoje, aí eu volto o ano que vem e descubro quantos animais nasceram, quantos animais morreram. Volto no outro ano, quantos animais nasceram, quantos animais morreram. Se eu fizer isso uma sequência de dias, uma sequência de anos, uma sequência de décadas, dependendo do organismo que eu estiver falando, eu vou conseguir ter várias polaroides dessa população. Uma vez tendo essas polaroides, eu consigo, por exemplo, tirar taxas de natalidade, que é a porcentagem de indivíduos que nasceram naquela população. Taxas de mortalidade, a porcentagem de indivíduos que morreram naquela população. A partir do momento em que eu tenho esses padrões, eu posso usar esses números, e se esses números se mantiverem com o passar do tempo, do mesmo jeito que as minhas segunda-feiras vão ser sempre iguais, eu posso esperar que, se a taxa de natalidade é constante nos últimos 50 anos, não existe uma razão lógica para ela não ser constante no número 51. Principalmente se as condições ambientais se mantiverem estáveis com esse passar do tempo. Percebendo isso, percebendo que esses dados e que a gente pode achar padrões, o que os pesquisadores fizeram foi criar modelos matemáticos usando esses dados padronizados. Então, os primeiros modelos de crescimento populacional, eles são modelos extremamente simples. Eles levam em consideração a quantidade de indivíduos que nasceram numa população e a quantidade de indivíduos que morreram. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que foi a variação do número de indivíduos numa população, é só eu ir lá, contar quantos nasceram 10. Contar quantos morreram 5. Eu vou saber que a população aumentou em 5 indivíduos para a geração seguinte. Se eu descobrir essas taxas, eu consigo criar modelos de previsão que vão prever quanto essa população vai continuar crescendo. Um exemplo clássico de modelo de crescimento populacional foi desenvolvido por Thomas Malthus no século XIX, em que ele conseguiu perceber que as taxas de crescimento da população humana, elas garantiam um crescimento exponencial. Ou seja, o número de indivíduos que estavam nascendo era maior do que o número de indivíduos que estavam morrendo, e isso era proporcional ao tamanho da população. Se eu pegar a taxa de nascimento e tirar a taxa de mortalidade e tiver um valor positivo e multiplicar isso constantemente pelo meu número de indivíduos, o que eu vou ter é uma tendência de crescimento exponencial dessa população. A preocupação de Malthus é que, segundo os dados dele, a população humana estava crescendo exponencialmente, então a população humana estava passando de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32, só que a produção de alimento estava crescendo linearmente, ela crescia de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, 5 para 6. A previsão de Malthus, então, foi a seguinte, foi que muito provavelmente a humanidade começaria a passar fome no momento em que a produção de alimento não fosse suficiente para suprir as necessidades alimentares dessa população que crescesse exponencialmente. Muitas pessoas tratam o modelo de Malthus como um modelo errado, mas ele não estava errado. Em primeiro lugar, porque a tendência de crescimento exponencial da população que ele calculou estava correta. A nossa população vem crescendo exponencialmente. Estimativas dizem que a gente está multiplicando de 1 bilhão de pessoas no final do século XIX para 7 bilhões de pessoas na nossa população hoje, mostrando um claro crescimento exponencial. O que Malthus não previu foi a mecanização da produção de alimento. E que quando isso aconteceu, o crescimento na produção de alimentos também foi exponencial e acompanhou o crescimento da humanidade. O que é mais louco de entender é que isso não quer dizer que o modelo de Malthus estava errado. Ele estava certo até o momento em que ele tinha aqueles dados para calcular aquele modelo. A partir do momento em que as premissas que ele usou para calcular aquele modelo mudam, não é que o modelo estava errado, é que o modelo precisa ser ajustado para novas premissas. E é aqui que vem um ponto muito importante desse vídeo. É que os modelos que a gente constrói, além de serem simplificações daquilo que a gente está vendo acontecendo, eles também são baseados em dado do passado. E que a partir do momento em que o futuro muda, a partir do momento em que uma nova informação é acrescentada, a partir do momento em que a gente começa a fazer quarentena, não é que o modelo do passado tenha sido mal calculado, ele simplesmente não levou em consideração esse novo fator que foi acrescentado. Por isso que ele precisa ser ajustado. É por isso que a gente tem modelos, como por exemplo os modelos do London College, lançados constantemente com novos agentes
ajustes. Eles precisam ter novos ajustes porque os modelos anteriores não consideravam essas informações novas que a gente está colocando nesse meio. Quando a gente está falando desse momento que a gente está passando agora, existem muitas informações novas que precisam ser acrescentadas a esses modelos. Principalmente porque a gente não conhece como essa doença funciona. Ela é uma doença completamente nova. Como a gente não entende a biologia dessa doença, nós não conseguimos alimentar esses modelos de maneira correta. E quanto mais nós entendemos a doença, melhores e mais precisos ficam esses modelos. Por isso que com o passar do tempo, a gente precisa ajeitar e ajustar aquela informação que a gente está passando para vocês. Baseado nas informações que a gente tinha há 2, 3 meses atrás, é que o London College lançou a informação de que poderiam morrer mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. A partir do momento em que a gente entende essa informação e entra em isolamento social, o modelo muda. Por quê? Porque a taxa de contágio diminui, uma vez que a taxa de interação entre as pessoas também diminui. Aí o que você faz? Você faz um ajuste no modelo e a previsão de 1 milhão cai para 60 mil. Por quê? Porque a gente está fazendo um isolamento social. Depois desse momento em que a gente fez isolamento social, esses dados foram colocados no modelo, nós deixamos de falar em milhões de mortos e passamos a falar de milhares de mortos. E esse é o problema da má compreensão que a gente tem de como modelos funcionam. Porque a percepção de que não ia morrer tanta gente quanto a gente tinha imaginado inicialmente, ou de que o pico da doença já tinha passado, não condiz com o que a gente está enxergando na realidade. Nós afrouxamos o isolamento social e a nossa previsão de número de mortos após uma nova correção do modelo voltou a aumentar. E é esse momento que a gente está vivendo agora, em que o isolamento social diminuiu e o número de mortes está crescendo exponencialmente. Uma anedota que me contaram nesse modelo de isolamento social que resume bem isso, está ligada à construção de uma casa. O cara está construindo a casa dele e um dia ele recebe uma ligação do engenheiro falando o seguinte, que as análises de solo tinham chegado e que a fundação que eles tinham planejado não era suficiente para manter a casa em pé. Então que se ele quisesse garantir a segurança da casa dele, ele precisava construir uma fundação 2 vezes mais forte, gastando consequentemente 2 vezes mais dinheiro. Depois de muito convencimento, o dono da casa vai lá e faz essa fundação mais forte. 6 meses depois ele liga muito puto pro engenheiro falando, pô, você falou que a casa ia cair, mas ela não caiu ainda. Ela não caiu por causa da fundação mais forte. Então o que nós fizemos nesse começo de pandemia foi construir uma fundação forte para nos ajudar a passar por esse momento de uma maneira mais segura, mas a partir do momento em que a gente viu que isso estava dando resultado, ao invés da gente continuar fazendo, nós paramos. E aí a hora que a gente para, o nosso risco volta a aumentar e os modelos precisam ser novamente corrigidos. É isso, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Além disso, se você tiver alguém que está fugindo do isolamento, pega o link desse vídeo aqui e manda para ele perceber quanto é importante a gente construir fundações fortes que vão nos permitir passar por esse momento de maneira segura e mais rápida. Até a próxima, tchau!